Henry Ford dizia: se você pensa que está certo, você está certo. E se você pensa que não está certo, você também está certo. Porque tudo que a gente foca aumenta. Se você tem um problema e você começa a focar somente no problema, vai ficar estressado, estressada, deprimida, pensando que está perdido, tudo está perdido, nada mais tem jeito na sua vida. É isso exatamente o que vai acontecer, porque você está focando, colocando a sua atenção num problema, numa situação que você não vê saída. Agora, se você começar a focar na solução, pensando, imaginando assim, olha, tudo tem solução. Essa situação tem uma solução. Como que eu poderia resolver isso? Quem são as pessoas que poderiam me ajudar a resolver isso? Peça para Deus, peça para o universo. Se você tem alguma religião, peça. Orientação divina, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Viemos da onde a gente não sabe e vamos voltar para onde também nós não sabemos. Mas existe uma continuidade que é energética. Então, se nós focamos a nossa energia num problema, a solução não aparece. Vai aparecer, são mais problemas. Lembrando que a gente atrai aquilo que a gente é, ou seja, aquilo que a gente está vibrando. Aí você pensa, nossa, mas tem tanta situação ruim na minha vida, gente que eu não gostaria, como que eu atraí isso? Através das vibrações do sistema de crença. Então comece se perguntando qual é o meu sistema de crença com relação a isso. Por que eu estou atraindo essa situação? Qual a solução para isso? Como eu poderia resolver isso? A primeira coisa é separar. Você separa. Para a sua mente e olha aquela situação como sendo de uma terceira pessoa. Quais seriam os conselhos que você daria para aquela pessoa? O que você falaria para ela? Como você orientaria aquela pessoa a resolver aquele problema, se esse problema não fosse seu? Coloque qual a solução que você gostaria de atingir. Por quê? Todo problema tem dois lados. Tem o problema não solucionado e tem a solução do problema. Então, como seria aquela solução? Como que eu vou me sentir quando aquela solução, quando aquele problema for resolvido? Se transporte para o futuro, porque aquele problema foi criado no seu passado, de alguma forma, você está aqui no presente, ainda sofrendo aquelas causas do passado, e angustiado do que pode acontecer no futuro. Então faça o contrário. Já aconteceu no passado. Então agora você está aqui no presente, com essa situação, e você quer que seja solucionado. Qual a solução melhor? Então você traz o futuro para você como se já tivesse sido resolvido. Para você já começar a vibrar naquela situação. Então você começa a vibrar positivamente. E quando a gente vibra positivo, já que nós atraímos semelhantes, nós vamos atrair situações, pessoas, recursos para que aquela situação seja resolvida. Uma vez, eu estou hoje na minha casa, eu estava, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, estava numa situação inusitada na minha vida. Pela primeira vez, eu era empresária recente e na minha vida eu estava de frente a problemas financeiros que eu não sabia como, quer dizer, eu sabia, mas não entendia como eu tinha chegado àquele ponto e como que eu ia resolver. Então eu passei dias na minha sala, no meu sofá, me amargurando, me culpando, por que eu tinha deixado de chegar naquilo. Por que eu tinha deixado de chegar naquela situação? E foram decisões que eu tomei. Aparecia a situação, eu tomava uma decisão, eu tinha que tomar uma decisão, e a decisão nem sempre, naquela época, eu não tinha tanta experiência, foram as que me trouxeram o resultado que eu queria, que eu precisava. E acabaram me trazendo essa situação. Eu ouvi uma palestra da Esther Hicks, do Abraham Hicks, do Abraão, né, que é da Esther Hicks. Ela falou assim, você cria a sua realidade, você é co-criadora da sua realidade. E eu olhei em volta e falei, não, não pode ser. Eu não posso ter criado essa minha realidade. Não é isso que eu quero pra mim. Então me veio uma ideia. Eu falei, se eu criei, eu descrio. Se eu criei isso como está, como que eu faço para descriar e para criar uma realidade diferente? E foi aí que eu comecei a estudar metafísica, entender mais, buscar, trabalhar mais com esse lado é, da minha espiritualidade. Eu sou
cristã, acredito em Cristo, não tenho nenhuma denominação, mas eu sei que a metafísica e a mecânica quântica estão inseridas em tudo que a gente faz. Jesus praticava os milagres, realizou vários milagres utilizando a metafísica. Quem entende um pouco de metafísica vai entender o que eu estou falando. Então, gente, é isso. Você tem que saber aonde você quer chegar, qual o resultado que você quer. O problema está aqui, o resultado está aqui. Então, coloque esta questão para o universo, Como que eu faço para resolver? E já se veja resolvendo. Eu posso te contar que eu já resolvi muitos problemas utilizando essa fórmula. Muitos problemas. Muitas pessoas chegaram e falaram assim: nossa, isso não tem solução. Isso não tem como resolver. Como que você vai resolver isso? Mas no fundo da minha mente, no fundo não, lá na minha mente, no meu coração, eu sabia. Eu falava para mim: tem solução. Tem solução. Para mim tem solução. Para mim sempre dá certo. E eu não desisto. Eu vou até o fim. Até o fim para mim é quando deu certo. Se eu sei que eu estou na minha razão, eu vou buscar as formas para chegar naquele resultado, contando com os conhecimentos técnicos meus ou de outras pessoas, ou buscar estudar mais, mas também contando com essa energia, essa egrégora do universo que está sempre à disposição para realizar aquilo que eu não posso fazer. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Deus, que é o Criador de todo o universo, céu e terra, meu Criador. Então eu coloco muitas vezes na mão de Deus. Quando eu não consigo, falo: Deus, não tem como, eu não consigo resolver, por favor, me mostre a solução. Também eu estou buscando uma forma de resolver. Não estou falando: olha, não tem mais solução. Estou falando só: aí eu sozinha não consigo. Pai, por favor, me mostre como que eu faço para chegar nessa solução. E é uma coisa muito interessante, que todos nós temos um batalhão de anjos, arcanjos, para quem acredita, ou do Espírito Santo, né, ou que, dependendo da sua denominação, não importa, de seres espirituais que estão sempre com a gente para nos ajudar a seguir esse nosso caminho. Se nossa energia está boa, nós vamos atrair mais coisas boas. Se nossa energia está baixa, também vamos atrair energias e influências negativas. Mas esses seres estão sempre ali, dispostos a ouvir os nossos comandos. Verdade, os nossos comandos são importantes. Quando eu fui fazer a prova da OAB, tinha uma questão. E eu olhei para aquela questão, na hora veio o resultado na minha cabeça. Eu comecei a fazer a resposta. E aí, mais alguma coisa na minha cabeça falou assim: presta atenção, mais um pouco. Eu já tinha começado a escrever. Era a prova da segunda fase, escrita. E eu pensei na hora, eu falei: por favor, para esse grupo, que são os meus anjos protetores, guardiões, falei: por favor, me mostre se isso está correto, o caminho que eu estou seguindo agora está correto, ou se não está correto, qual é a resposta. E fui para as outras questões. E veio para mim exatamente qual era a resposta, que era totalmente diferente daquilo que eu tinha colocado. Eu rasurei minha prova. A gente pode rasurar. É claro que eu fiquei com muito medo, porque você não tem outras folhas para você não rasurar. Eu rasurei a peça. Rasurei, eu fiz um risco em cima. E embaixo eu coloquei a certa. E passei direto. Por quê? Aquela minha segunda intuição, que era totalmente diferente daquela que eu tinha começado a fazer, era correta. É claro que até saiu o resultado, mas minha preocupação era: será que eles vão aceitar o fato de eu ter rasurado? Porque eu ouvia todo mundo falar: não pode rasurar, não pode não sei o quê, não pode ter marca, não pode fazer da prova. Então era minha preocupação. Eu falava: bom, mas se veio essa, eu sempre penso assim, se veio essa intuição para mim, é porque ela está correta, e porque eu estou no caminho certo, e porque vai dar certo. Naquele momento era o que eu precisava, e veio instantaneamente. Então a resposta para o nosso problema pode vir na hora, como pode demorar alguns dias. E não importa o tamanho do problema. O problema pode ser um problema grande e você resolver assim. Nesta mesma época que eu estava com essa situação, eu também busquei fazer parcerias de negócios. E eu estava certa que eu precisava fazer uma parceria com outro escritório que absorvia meus funcionários na época.
e que nós íamos fazer um projeto juntos. E eu fiz várias reuniões e fui sair de casa certa de que aquela parceria ia dar certo e que eu ia resolver aquela situação. E saí de casa com aquela coisa na minha cabeça, vai dar certo, né? Vou realocar meus funcionários, a gente vai fazer esse projeto junto, que é um grande projeto, e eu vou resolver essa situação, vai começar a se encaminhar. E quando eu cheguei na reunião, eu estava com esta energia de resolver. Eu levei um banho de água fria, porque eles falaram assim, a gente analisou seu projeto, a gente gosta muito de você, a gente quer continuar parceiro, mas não dá pra fazer isso. E eu, claro, continuei na minha simpatia, falei muito obrigada, conversamos, tomei um cafezinho, e saí dali, coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, e agora? Falei, nossa, né, acabou, assim, o que eu vou fazer? Mas eu tinha saído de casa com aquela energia de querer resolver alguma coisa. Mas naquele momento, eu pensei assim, eu falei, pai, por favor, tome conta, porque eu não sei mais para onde que eu vou me virar. E veio uma ideia na minha cabeça. Eu tinha uma reunião logo em seguida. Eu liguei para uma funcionária minha, que é responsável pela área de design, e falei para ela, pega essa proposta que tem no nosso arquivo, que eu estou indo para uma reunião agora, faça assim, 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 e mande para essa pessoa onde a gente vai se encontrar, onde eu vou ter essa reunião, peça para ela imprimir que eu vou apresentar para o cliente nessa proposta. Que era uma outra situação, que eu nem estava tão preocupada, nem tão assim envolvida, porque eu tinha certeza que aquela primeira situação era o que eu ia resolver. E cheguei lá, a pessoa que ia fazer a reunião já tinha imprimido a proposta, me entregou para nós nos apresentar para um cliente que nós tínhamos em comum. E eu saí dessa reunião com 3 contratos, que mudou a minha história. Mudou a minha história. Então, não deu certo aquela primeira reunião porque não era o caminho correto. Eu saí de casa com a cabeça de que ia resolver. E eu achava que era aquela reunião, aquela parceria. E saí de lá com um não bem redondão. E saí assim, mesmo assim, nossa, agora quase assim, saindo do chão nos meus pés. Mas imediatamente eu me recompus e falei, pai, me oriente nesse momento. E a intuição veio na hora. Eu já tomei ação, é uma coisa muito importante. Quando vier a intuição, já tome ação. Eu tomei ação, fiz o que minha consciência estava falando, mandei a proposta e fechei 3 contratos. E essa empresa ficou comigo muitos e muitos anos. Muitos anos. Eu fiz uma prestei serviços de consultoria para essa empresa. Foi uma das principais clientes minhas, que eu sou super grata até hoje. Então é assim, problema, solução. Nós nem sempre sabemos qual é a solução, mas nós temos que nos imbuir na certeza que a solução vem. Você está com um problema, a solução são 2 pontas da mesma situação. Você pede intuição, você usa seu conhecimento, mas pede para o universo, para Deus, que te oriente, te guie para chegar lá. Uma outra situação que também aconteceu comigo. Eu tinha um contrato com um banco e que eu fiz, isso também já faz bastante tempo. Fiz um contrato com um banco, num valor relativamente alto. E eu comecei a perceber que as prestações, as parcelas começaram a aumentar assim, absurdamente. Uma época de inflação, acho que foi 2014, 2015. E quando eu fiz as contas, eu entendi que as últimas parcelas, por exemplo, iam chegar num valor assim absurdo, que não fazia jus, né, assim, ao valor que eu tinha pego, apesar de ter sido um valor razoável. Eu entrei com uma ação de revisão de saldo devedor. E essa ação demorou algum tempo, demorou uns 4 anos, mais ou menos. E eu perdi todas as instâncias, porque meu advogado foi muito ruim. Na época, eu não advogava em causa própria. Hoje é diferente. Depois dessa situação, eu comecei a pegar cada contrato meu. Hoje eu faço, mesmo que eu tenha um advogado, um colega me ajudando, nós sentamos juntos, discutimos todos os passos e sempre a minha intuição que prevalece. Isso quando eu contrato, quando eu converso, eu já falo isso. E se o colega aceitar, nós trabalhamos juntos. Se não aceitar, então não é a pessoa certa para trabalhar comigo. Mas a gente já acerta isso, geralmente a gente combina, dá certo. Então, eu fiquei com aquela situação, quando veio o resultado para mim, eu olhei e falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Naquele momento, como toda pessoa normal, eu me desesperei.
Fiquei bem nervosa com o que ia fazer, né? Mas passando assim os primeiros 30 minutos, eu foquei, falei, pai, tem solução. Tem solução e eu sei que Deus não me dá pedra quando eu peço pão. E isso vai se resolver. Aí eu falei com um amigo meu, que tem um conhecimento muito único do direito. E ele me deu os caminhos, me falou, Márcia, faz assim, 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 que vai dar certo. Eu pedi para mim isso, para o meu anjo da guarda, o meu espírito, o meu guardião, para que me desse aquele sentimento, esse era o caminho correto. Eu senti aquela certeza, nós replicamos aquela situação que parecia perdida e entramos num acordo que eu conseguia resolver. Que a maioria das pessoas falaram, Márcia, não tem solução. E eu falei, tem solução, porque tudo que tem um problema tem uma solução. Então isso tem solução. Eu coloquei isso na minha cabeça e rapidinho assim, ó, eu resolvi. Esse problema já foi embora, já faz muito tempo, mas foi um problema assim, relativamente, como as pessoas falam, grande. E que foi resolvido. Então tudo assim, tudo quando tem uma situação, tudo eu coloco assim, né? Eu sei que de alguma forma a situação vai se resolver, desde que a gente não provoque de má fé uma situação, tem solução. Então eu procuro agir com ética em tudo que eu faço. Se eu procuro agir na melhor das minhas capacidades, intenção, e sempre assim, só faço algo quando eu tenho certeza de que eu estou, pelo menos é o meu sentimento de razão. E vou nesta linha, buscando a solução, porque eu sei que Deus sempre vai olhar os corretos e os justos, e eu faço a minha parte. Então eu trabalho bastante, muito, porque empreendedor não para, mas quando eu era funcionária eu trabalhava muito, porque eu tinha um objetivo, de ganhar mais, de trocar de carro, de ter promoção, de ganhar prêmio. Então eu sabia que a empresa premiava os funcionários que se destacavam, então eu me dedicava bastante, não pelo dinheiro, mas pela satisfação de fazer, de ver o meu sucesso ser reconhecido. Então, eu como funcionário também era uma pessoa assim. E como empresária, eu sempre busco o melhor, olho a situação dos meus clientes, procuro ajudar no que eu posso, dentro dos meus conhecimentos, sempre entrego muito mais. E também os meus funcionários, eu procuro sempre orientar, mostrar para eles qual é o objetivo, como que eu enxergo a minha empresa, porque o que vale é onde eu enxergo para chegar. E os meus funcionários que estão comigo há muitos anos também podem e devem colaborar me mostrando aonde, como que eles enxergam o seu próprio departamento, o seu próprio trabalho, realizando bastante liberdade para as pessoas. Mas eu falo, olha gente, aqui é a minha visão, é assim que você, se você está do outro lado, é um empreendedor, uma empreendedora deve pensar, a visão da empresa é sua. Você imprime aquilo que você quer. E o universo vai colocar ali os recursos, as pessoas que vão colaborar para você chegar naquilo. E se um funcionário, uma funcionária não está dentro daquilo, você tenta trazer para o seu lado e mostrar o que, aonde você quer chegar com aquela coletividade, com aquelas pessoas que estão com você, com aquele, né? Mostrando o seu objetivo. E se infelizmente a pessoa não tiver a mesma visão, é a hora de, né, apertar as mãos e continuar na amizade, mas sem envolvimento de trabalho, porque essa pessoa não vai para lugar nenhum e também não vai te levar, também vai atrapalhar a sua energia, você vai ficar preocupada com o que aquela pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Então a gente pensa sempre problema, solução. Como que eu faço para resolver? Esqueço o passado, não importa por que eu assinei aquele contrato, por que eu fiz aquelas contas, não importa, foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então, o passado já foi, não tem mais, né, eu vou ficar me culpando, sofrendo por aquilo. Presente, no presente eu tenho a situação concreta, mas eu trago o futuro que eu quero para o presente. Então, aquele futuro que eu quero é resolvido. Resolvido, aí Deus começa, né, através desses anjos, arcanjos, de pessoas físicas também humanas, colocar as coisas que a gente precisa para resolver aquela situação. Então, se você gostou, curta, compartilha. Eu sou a doutora Márcia Machado, advogada,
no canal Vida com Propósito. Sou empresária há mais de 20 anos, tenho empresas no Brasil, nos Estados Unidos, e sempre trago informações para vocês, muitas palavras de fé, muitas afirmações que eu pratico no meu dia a dia, e estou trazendo para você um pouco da minha experiência. E espero, a minha intenção é que ajude você de alguma forma. Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.